pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Nívia Alves e esse é o canal lá do Pan. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reações das pessoas quando eu falo que eu sou espírita. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que a gente tá falando aqui da minha vivência como espírita kardecista. Eu nasci no espiritismo, então eu já ouvi coisa pra caralho. O kardecismo também é conhecido fora do kardecismo, porque eu só fui ouvir isso do lado de fora mesmo, como mesa branca, por exemplo. Então, a religião do Chico Xavier, ou então aquele cara que fala com o espírito, é esse espiritismo que a gente tá falando. Bora começar com um clássico. Todo mundo que descobre que eu sou espírita já começa a achar automaticamente que eu sou um X-Men. E também sempre vem aquela frase tipo, eu não acredito não, mas assim, você consegue ver espírito? Tem algum espírito por aqui? Você tá falando, eu fico tipo, gente, se você não acredita, por que você tá perguntando? Não tem necessidade. Mas assim, a questão do X-Men é muito real, entendeu? Porque o povo acha que todo mundo que é espírita vai ter todos os tipos de mediunidade do mundo, até superpoderes mesmo. Tem gente que pergunta pra mim se eu consigo levitar objetos. Eu fico tipo... Quando eu falo que sou espírita, as primeiras perguntas que vêm são: você fala com espírito? Você vê espíritos? Você consegue mexer objetos? Você mexe com o tabuleiro Ouija? A brincadeira do copo funciona? Como é que faz pra falar com espíritos? Eu posso falar com espíritos também? Eu posso ver espíritos também? Você incorpora? Eu posso incorporar também? Todas essas perguntas vêm num combo. Começa a jogar esse monte de pergunta aí eu fico tipo... calma. Pergunta de cada vez. Vamos desmistificar um pouquinho aqui do espiritismo. Só porque você é espírita não quer dizer que você tem uma mediunidade que ela é trabalhada. Ou uma mediunidade que vai super te fazer ver espíritos, falar com espíritos, um monte de coisa. Tu pode fazer isso com o tempo, mas aí você vai ter que trabalhar muito seu emocional pra isso. Vai ter que estudar muito. Pra vocês terem uma ideia, o curso de espiritismo dura mais tempo do que uma faculdade. Porque você tem um ano de o que é o espiritismo, um ano de curso de mediunidade 1, tem um outro ano que é o curso de mediunidade 2, aí depois vem o outro curso depois que eu esqueci qual que é o nome agora, depois vem mais um ano desse outro curso que eu esqueci o nome, aí depois vem o curso pra você palestrar, já foram 6 anos aqui, aí depois tem um outro curso que é pra você se especializar em alguma área do espiritismo, né? Por exemplo, se você quer fazer tratamento espiritual, você quer trabalhar só com pessoas que são obsediadas, que elas estão com obsessores, você quer, sei lá, ajudar as pessoas a se livrarem de obsessores. Tu tem que passar um ano estudando sobre isso pra você conseguir fazer isso sem colocar ninguém em uma situação complicada. Se você quer mexer com desdobramento, você vai ter muito mais tempo ali de pesquisa, sem falar que desdobramento tem um monte de coisa na vida pessoal que você tem que mudar. Por exemplo, você não pode ser uma pessoa que faz desdobramento se você bebe, se você fuma. Cara, é muita coisa. Ou seja, a maioria das pessoas que são espíritas, elas só seguem a doutrina. É só uma religião, é um momento que eles seguem a doutrina, entendeu? Eles vão trabalhar com base em orações, em preces, eles podem até fazer assistência como passe. O curso que eu tinha esquecido era curso de passe. Eu acho que era isso aí mesmo. Se não for, desculpa, faz tempo que eu fiz. Tem pessoas que fazem assistências mais físicas, né, que são pessoas, por exemplo, que entregam sopa na rua, que esse é o caso da minha família, por exemplo, visita asilo, orfanato, conversar com os idosos para eles se sentirem mais acolhidos, e esse é um trabalho de um espírita, assim como é um trabalho de uma pessoa que faz trabalho social, não é uma coisa exclusiva do espiritismo. Então, basicamente, o espiritismo, ele é baseado em trabalho espiritual e trabalho físico de caridade. Esquece esse negócio de falar com espírito, ver espírito, essa não é a base. Claro que a gente tem uma certa importância para isso, porque existem problemas como obsessão, problemas como pessoas que têm coisas a resolver de vidas passadas, e aí a gente tem uma assistência que é feita pra essas pessoas. Mas isso não quer dizer que todo mundo que tá no espiritismo vai saber fazer essa assistência. Na verdade, é muito perigoso você confiar alguém que não tem esse estudo a fazer essa assistência por você. Tu não pode chegar em alguém que é espírita e já começar a acreditar de cara que a pessoa vai saber te ajudar ali só porque ela é espírita. É muito mais aconselhável você ir num centro espírita, você ir lá fazer a sua assistência, você tomar seu passe, porque assim, tem tratamento que demora anos. Tu vai chegar lá, eles vão falar, você vai ter que fazer 12 meses de um tratamento pra, deixa eu pegar alguma coisa aleatória, pra tabagismo, pra você parar de fumar. Você vai ficar, 12 não, acho que é 7 meses de tabagismo. Enfim, você vai ficar um tempo indo toda semana lá tomar um passe, ouvindo uma palestra, conversando com algum médium que vai estar ali pra te dar uma assistência espiritual. E aí, dentro da sua casa mesmo, você vai ter ali a companhia de vários espíritos que vão estar trabalhando com você pra te ajudar a se livrar desse vício. Então, tipo, puta do tratamento complicado, não é de uma hora pra outra que você vai chegar lá que vai resolver o problema. O kardecismo não tem isso de uma hora pra outra. Você nunca vai resolver nada muito rápido. Se começar a falar que você vai resolver uma coisa muito rápido, desconfia. Porque assim, exige muito tratamento e você tem que lembrar que a gente não tá falando só de resolver um problema no corpo físico, você tá falando de uma coisa que você vai resolver no espiritual também. Você precisa manter um fluxo de energia ali rolando no seu corpo. É muito complicado, é por isso que precisa de tantos anos de estudos. Então, eu não vou saber levitar objetos, eu não vou saber sair falando
falando qualquer espírito que você quiser que eu fale. Eu não sei onde está o seu ente querido morto. Tem uma coisa que eu gosto de perguntar então, fulano da minha família morreu tantos anos atrás. Como é que ele tá? Eu lá vou saber, eu não sei nem quem que é ele, parça. Você quer saber? Vai no seu espírita, faz os seus tratamentos lá. Tem muita gente que se revolta. Toda vez que me perguntam isso do ente querido, eu mando a pessoa ir pro centro espírita fazer o tratamento lá e ver se consegue entrar em contato. Beleza. Vai lá. É bom que a pessoa já conhece o espiritismo. Ou você se revolta porque não consegue ter esse contato rápido. Porque você precisa de todo um tratamento pra você começar a passar nessa assistência que pode te ajudar a falar com o ente querido que desencarnou. Isso se você já não tiver reencarnado. Aí você não tem como falar com ele mesmo. As pessoas se revoltam. Falam, não, eu ficava indo lá, um monte de palestra chata, um monte de coisa chata. Mas gente, pra maioria das pessoas, o espiritismo é chato, o kardecismo. Porque o nosso tratamento, basicamente, você entra na casa, fica em silêncio, porque tem placa pra todo lado falando que o silêncio é uma prece, a paciência é uma virtude. Aí tu vai sentar lá na mesinha, todo mundo falando baixinho, meio que sussurrando. Vai ter uma música clássica tocando no fundo. E aí você vai assistir 1 hora de palestra sobre algum assunto que eu pessoalmente acho muito interessante, mas a maioria das pessoas acha chato, ainda mais quando acostuma. Depois disso, você pode ir lá conversar com o palestrante. Você vai tomar uma água também, se você quiser. Aguinha fluidificada, faz bem pra saúde. E depois você vai embora. É isso, gente. A gente não fica, sei lá, nossa, caiu, bateu um obsessor ali, começou a tremer no chão. Isso você vai ver na Igreja Universal. Acho que é na Universal, né? Isso não é fácil, você não vai chegar sabendo fazer um monte de magia louca, entendeu? Até porque a gente não mexe com magia. O máximo que você pode considerar magia, pelo menos o pessoal da Wicca considera no espiritismo, é manipulação de energia. Mas daí é uma coisa muito diferente de você levitar objetos. Você não vai levitar objetos com pensamento. Não funciona, tá vendo? Não funciona. A gente tenta, mas não dá. Enfim, essa é a parte que eu acho cômica até. As pessoas terem essas dúvidas, acharem que temos superpoderes. Eu sinto como se todo mundo visse os espíritas como super-heróis. Então tudo bem, a gente tá de boa com isso. Mas aí também tem a parte chata, né? Porque sempre vai ter alguém que vai chegar falando que isso é coisa do diabo, que a gente vai pro inferno. Vamos explicar uma coisinha aqui. Conceitos religiosos. No espiritismo, a gente não tem céu e inferno. Não é esse conceito que a gente tem. Pra nós, o plano espiritual, ele é um só. Então, na verdade, um plano espiritual é um universo cheio de camadas. Mas, por exemplo, o que vocês chamariam de inferno, que é o que a gente chama de umbral, o que pra vocês deveria ser tipo um purgatório, ele tá no mesmo lugar onde fica o que vocês chamariam de céu. Céu. Porque assim, na ideia de céu da maioria das pessoas, pelo que eu notei, você só fica de boa peladão lá comendo umas frutas e com os bichinhos de estimação. No plano espiritual, você trabalha pra um caralho. Você não vai ter 1 minuto de calma assim na sua vida. Quando você desencarna, você passa a trabalhar no plano espiritual pra ajudar as pessoas que estão encarnadas e pra ajudar as pessoas que desencarnaram e estão presas no umbral. Principalmente pessoas que têm esses conceitos religiosos voltados pra a gente vai dormir até Jesus vir buscar essas coisas e elas se recusam a aceitar ajuda de espíritos. Não, a gente não tem conceito de céu e inferno, pra gente Lúcifer não existe, pra gente quando a gente desencarna, só o que acontece com a gente é reflexo de tudo que a gente fez na vida. Não é porque você é gay, tipo, vamos começar que LGBTfobia é um bagulho que não se encaixa com o espiritismo. É claro que tem palestrante que fala besteira, tem gente que é espírita que fala besteira. Temos que lembrar que boa parte dos espíritas, eles vieram do catolicismo, tem esse preconceito aí estagnado, mas ele não é reflexo da crença. Tá? Por isso que eu não tenho problema nenhum em colocar o nome do meu gato de Lilith, de Salem, de Lúcifer, de demônio, capeta, capiroto. Coloco até por uma questão cômica, né? Eu tenho um vizinho que, além de homofóbico, ele é intolerante religioso. Ele já jogou pedras aqui em casa, aqui no nosso quintal, e pedras grandes mesmo de construção, porque somos espíritas. E aí, quando a gente foi reclamar, ele falou: ah, não, foram os espíritos que jogaram. Só que a gente não tinha filmagem, a gente não tinha comprovado, não teve nem como denunciar o cara. Essa é outra questão também que é ruim. Tem pessoas que elas são muito agressivas quando conhecem uma pessoa que é abertamente espírita, porque tem gente que é espírita que não fala que é espírita por medo. Em uma das mocidades que eu frequentei, tinham pessoas ali que falavam que eram católicas porque eles tinham medo de apanhar na escola. E eu não critico isso, porque é uma realidade. O meu irmão, ele apanhou muito na escola porque ele era espírita. Até o dia em que ele levou o livro dos espíritos pra escola, e ele foi lá e resolveu ensinar pras pessoas, basicamente um pensamento muito aceitável pra mim, pelo menos. Ele falou, se as pessoas
têm medo de mim, ou elas são agressivas comigo porque elas não me entendem, se eu explicar, talvez elas entendam. Foi esse o conceito dele. E aí eles pararam de fazer isso porque ficaram com medo do meu irmão jogar alguma magia, alguma coisa em cima deles. Tá, não foi o ideal, mas aconteceu. Eu também sofri com muita implicância na época de escola por causa disso. Como eu só fui me entender como uma pessoa que gostava de pessoas depois que eu saí da escola, um dos maiores problemas que eu tive na escola foi relacionado à minha religião. Por eu ser espírita, já passei por vários perrengues. Hoje em dia isso não é tão relevante pra mim. Uma coisa que é muito incômoda também é a galera querendo fazer brincadeiras, tipo brincadeira do copo, do compasso, e querer enfiar a pessoa espírita ali dentro pra ver se funciona. Primeiro que isso é muito perigoso, tá? E se acabar funcionando, todo mundo vai sair correndo. Porque todo mundo gosta de pagar de fodão até o momento em que o copo mexe de verdade. Aí todo mundo sai correndo. Eu já fiz um vídeo falando sobre brincadeiras, vai estar aqui no card. Assim como eu já fiz vídeo falando sobre homossexualidade e espiritismo, já fiz vídeo falando sobre casamento no meio espírita. E alguns outros temas eu vou deixar a playlist aqui no card também no final do vídeo, caso você queira ver. Rixas. Eu quero entender de onde é que surgiu essa ideia de que espírita tem rixa com bandista, que tem rixa com candomblecista. Acho que é candomblecista que fala. O pessoal do candomblé. Eu não sei de onde é que surgiu essa ideia de que religiões espíritas têm rixa. Mas não, nós não temos uma rixa. Na verdade, nós somos todos espiritualistas, né? Então a gente meio que entende uma religião do outro um pouco. A diferença é a forma que a gente aborda isso. A nossa forma de expressar a nossa religião pode ser diferente, mas ainda somos pessoas que mexemos com espíritos, com a espiritualidade. Um dos nossos pontos principais é a evolução, a ideia de reencarnação e a necessidade de melhora. Então não, espiritualistas não têm rixas entre si. Realmente quem inventa essas tretas, nem a gente dessas religiões, né? Quem fica inventando essas tretas é a galera do cristianismo, principalmente, que é o povo que mais tenta botar fogo na gente, até literalmente às vezes. Eu tenho curiosidade, mas tenho medo. Essa é uma frase que eu ouço bastante. As pessoas têm medo de espíritos. Cara, até espírita tem medo de espírito. Eu não vou mentir, tá? Até espírita tem medo de espírito. Tem espírita que se vê um espírito por perto já sai correndo, se esconde debaixo da cama. Tem uma paródia muito boa sobre isso no canal Amigos da Luz. E é uma mulher que ela tá lá lendo os livros dos espíritos, toda felizona. Aí vem o espírito, chega assim encostado na cama. Essa parte é muito boa, né? Ela é lindo, né? Ah, o espírito! Isso é muito real. Espíritas têm medo de espíritos, boa parte dos espíritas, não todos. Realmente espíritas que são médiums, né, que são mediúnicos, que têm mais contato com espíritos não vão ter essa questão. Mas espíritas que não são essa galera que fazem trabalhos mediúnicos mais diretos, e que são a maioria, por sinal, geralmente tem medo de espíritos. A questão do espiritismo não é só a questão dos espíritos. As pessoas têm que entender que a questão é muito mais a filosofia, é muito mais a religião, a doutrina, do que o trabalho prático. Boa parte do espiritismo é teórico. E a gente tem que estudar muito sobre tudo. Não só estudar sobre espiritismo, como a gente tem que estudar ciência, filosofia. A gente tem que entender física, meu. O espiritismo, ele é muito mais do que só você fazer uma incorporação. O espiritismo é muito mais a ver com a sua elevação como espírito, como uma pessoa, como aprendizado. Você não precisa ver espírito, você não vai ver espírito se você for pro centro espírita. Você vai pro centro espírita, você no máximo vai tomar uns passos, melhorar as energias. E é isso, gente. Tem gente que pediu pra falar um pouco sobre elementais, seja pra outro vídeo. Isso vai depender de vocês, joga aqui nos comentários. Vocês querem saber mais sobre elementais ou não? E se vocês têm dúvidas sobre espiritismo, kardecismo, sobre a minha religião, sobre a minha vivência como espírita, se vocês querem fazer perguntas, joga aqui nos comentários que eu respondo tudo em vídeo depois, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, manda pra aqueles seus amigos que vivem falando besteira sobre espiritismo, sobre espírita, que tem dúvidas. Deixe aqui nos comentários as suas sugestões. Siga o meu canal na Twitch, estou fazendo lives na Twitch quase todos os dias de manhã. O link está aqui na descrição. Até o próximo vídeo e tchau!